tem muita coisa para falar. Eu não sei nem por onde começar. Essa que é a grande verdade. Não sei nem por onde começar falando, né? Mas, cara, a primeira coisa que eu quero começar falando é o seguinte. De verdade, ter esse momento com vocês, chegar aqui, falar com vocês, ter essa energia, cara. Já vi algumas pessoas falando de Zé Malícia. O que aconteceu com o Zé Malícia, cara? Isso aqui, basicamente, é o que mantém a minha sanidade mental, cara. Eu preciso disso. Pra mim é quase uma terapia vir aqui e poder trocar essa energia com vocês, poder conversar com vocês. Isso é muito importante pra mim, cara. E nesse tempo eu fiquei meio off. Eu vou explicar o porquê que eu fiquei meio off e porquê que eu vou voltar, tá? As lives vão voltar. Eu vou estar aqui sempre com vocês. Vou estar sempre trocando essa energia com vocês. Mas vou explicar também por que eu fiquei off. Eu só vou deixar o pessoal entrando, se acomodando aí por enquanto. Deixar o pessoal se colocando. Já tô vendo algumas pessoas. Bom, basicamente essa live não vai ter donates, tá, pessoal? Então não mandem donates. Essa live eu vou estar conversando com... Essa live eu não quero receber dinheiro qualquer. Eu quero só conversar com as pessoas que estavam aí e com as pessoas que chegaram, né? Ó, por exemplo, tem várias pessoas aqui que eu tô vendo no chat que tá... hoje não vou ter donates, não vai ter donates, eu só vou ler o chat, tá? Essa live eu só vou ler o chat. Então, muita gente falando que tá com saudade aqui, né? Saudade você, Felca. O quê? Saudade você, Felca. Que bom que você voltou. Pois é, voltei, né? Sua vida mudou muito. Bom, ex-namoradinhos, né? Fazem 2 meses, Saruman. Pois é, cara. Cara, eu vou falar a verdade. Quão reconfortante é ouvir o apelido Saruman, cara. É absolutamente reconfortante pra mim, né? Eu me sinto aterrado, eu me sinto de volta às origens quando eu ouço alguém me chamando de Saruman, né? Mengão fez gol, né? E o Felca voltou. Que alegria, né? Que bom, né? Saudade. Felca, te preocupa que agora todo mundo te cobre por todas as causas dores do Brasil? Bom, Spring Seasons, né? O moderador. Bom, eu vou responder todas essas perguntas aí com o que vocês estão fazendo. Mas deixar o pessoal se acomodar por enquanto. Bom, essa live vai ser de conversa. Tá? Só pra vocês entenderem. A gente não vai fazer react, não vai fazer nada, a gente vai conversar. Bem? Bom, acho que já o pessoal já entrou, já posso começar, né? Posso começar falando. Pessoal, nesses últimos meses, né? Na verdade, nesse último mês, aconteceu muitas coisas, né? Eu lancei aquele vídeo que vocês já viram sobre adultização. E aquele é um tema que vocês já sabiam, vocês da live já sabiam que eu estava construindo esse vídeo, né? Porque eu falei durante 1 ano fazendo live, eu falei, olha, eu estou construindo um vídeo, eu estou fazendo um vídeo em breve vai sair. Então o pessoal que tá aqui, o pessoal da live, o pessoal que me consome, me assiste, né? O pessoal que gosta aí, que tá sempre comigo, eles já sabiam, né? Mas é muito importante para mim dizer o seguinte. Quando eu postei esse vídeo, existiu uma grande movimentação, né? Muitas pessoas falaram sobre, aconteceu muitas coisas e tudo mais, né? E quando acontece coisas, e eu estou explicando basicamente nesse momento o porquê que eu fiquei distante das lives. Quando acontece uma coisa muito grande, seja pro bem ou pro mal, eu tenho uma coisa na minha personalidade, no meu coração, na forma que eu fui concebido, na forma que eu fui construído, de voltar ao que importa. Então, nesses meses, na verdade foi 1 mês, né, do vídeo da adultização. Nesse mês eu fiquei afastado de tudo mesmo, eu postei pouco, eu não fiz nenhuma publi, eu eu tô trabalhando ali, fazendo algumas coisas para plantio futuros, mas eu não fiquei fazendo um monte de stories, nossa, olha onde eu tô, tá, olha o que eu tô fazendo, tá, não. Eu tirei um momento de reflexão, tirei um momento para voltar a mim e pensar. E isso eu sempre faço.
Sempre que acontecem coisas grandes, sejam boas ou sejam ruins, porque já aconteceu coisas ruins na minha vida que eu tive também esse mesmo modus operandi, né? De voltar a mim e falar, cara, agora eu vou ficar um tempo sozinho, vou tirar um tempo de reflexão, vou aprender o que eu tenho a aprender com isso, vou refletir, vou absorver o que eu tenho a absorver com isso, porque na verdade, no fundo, você não é o dinheiro que você tem, você não é a fama que você tem, você não é as coisas que você tem, você é o que você conhece, você é o conhecimento que você tem. Então, para mim, é muito importante tirar esses momentos para absorver. E eu fiz várias reflexões nesses tempos que eu fiquei fora, que eu gostaria de compartilhar com vocês. E foi muito por isso o motivo dessa live, porque eu acho que eu consigo, das coisas que eu aprendi nesse último mês, por reflexão, acredite, quando você pensa, quando você mentaliza, quando você reflete, você aprende muito mais do que qualquer outro do que qualquer livro que você lê. Acredite em mim. O YouTube tá on? Tá. A primeira reflexão que eu quero passar para vocês é de uma fábula. É uma fábula de um rei. Ela chama Fábula do Rei do Anel Mágico. Existia um rei, um tempo atrás, que tinha um anel mágico. E sempre que acontecia algo muito diferente, nossa, aconteceu algo muito positivo, o rei foi lá e dominou o império e conseguiu conquistar uma terra, ele olhava para esse anel. Mas teve um momento que a cabeça dele estava em xeque. Os súditos estavam revoltados com ele, falavam, nossa, mas esse rei eu não quero mais que esse rei governe. E ele olhava para esse anel. E parecia que tudo passava, tudo se resolvia quando ele olhava para esse anel. Isso é muito importante, essa fábula é muito importante, presta atenção. Daí, acontecendo as coisas e todas as coisas do rei, que a gente imagina que deve ser muito difíceis e tudo mais, você ter um reinado e tudo mais, você governar, etc. Daí, fazia decisões importantes. O que você vai fazer, rei? Qual decisão importante você vai tomar? Ele vai lá e olhava para o anel. Cara, esse anel é mágico. Porque quando o rei olha para esse anel, ele toma as melhores decisões possíveis. O que tem nesse anel? Chegou um momento que, obviamente, como todo ser humano morre, o rei morreu. E as pessoas foram lá e a primeira coisa que fizeram foram tirar o anel mágico do rei. Olharam para o anel e era uma coisa muito simples. Existia uma frase cravada nesse anel. E a frase dizia, isso também vai passar. Quero que você pense um pouco sobre isso. Porque isso vale para as coisas maravilhosas que acontecem com você e as coisas ruins que acontecem com você. Tudo passa. E quando você estiver muito mal na vida, você está derrotado, tá coisas acontecendo terríveis, cara. Você está sendo caluniado, você está sendo difamado, você está sendo destruído, você perdeu seu emprego, as coisas estão horríveis, cara. Isso também vai passar. E quando você estiver na glória, puxa, que maravilha, aconteceu coisas maravilhosas, coisas boas aconteceram. Igual, esse momento que eu tive foi um momento positivo para mim. Eu consegui passar minha mensagem, passar as coisas que eu queria falar, sobre as coisas que eu acho importante, sobre a adultização, sobre as coisas que eu acho importante de que estava acontecendo, e eu queria que eu senti no meu sangue, eu senti no meu corpo que seria positivo que as pessoas tivessem uma conscientização sobre esse assunto. A primeira coisa que eu pensei quando estourou foi, isso também vai passar. Então não se emocione. Não se emocione quando as coisas estão muito boas. Não fique super deprimido quando as coisas estão muito ruins. Isso também vai passar. Tudo passa. Essa foi uma das primeiras coisas que eu absorvi nas reflexões que eu fiz, nesses momentos que eu tirei. E essa é uma fábula que eu já conhecia, mas hoje eu senti na pele. E quando você sente algo que você conhece, você absorve de forma muito mais profunda, não é isso? Faz sentido? Faz sentido? Bom, tem muita coisa pra falar, né? Muita coisa pra falar hoje. Primeira coisa que eu queria falar, aliás, primeira coisa não, segunda coisa que eu queria falar, depois da fábula do rei do Anel Mágico,
é que, cara, que saudade que eu tive de vocês, cara. Que saudade que eu tive de vocês, porque faz muito tempo que eu não faço live e realmente eu sinto que faz falta mesmo, porque quando eu entro aqui pra trocar uma ideia com vocês, pra trocar uma conversa com vocês, eu lembro que naqueles dias que eu fiz muita live, eu fazia live todos os dias e tudo mais, a gente ficava trocando ideia, ficava brincando, eu via algumas edits, a gente ficava assistindo algumas coisas juntos, ficava dando risada. Cara, foi muito importante pra mim, cara. Foi muito importante pra mim. Porque eu sou uma pessoa que lido com alguns demônios, né? E às vezes, o momento que eu abri a live, que eu vi um edit, que eu vi vocês brincando, fazendo um comentário de zoeira, me chamando de Saruman, me chamando de os Zé Malícias da vida e as zoeiras que tinha. Às vezes era o primeiro momento no dia que eu dava uma risada. E isso é muito importante, cara, porque existia uma frase que eu vi um tempo atrás que era: um dia que você não dá uma risada sequer é um dia perdido. Isso entrou na minha mente, assim. E daí quando eu abri a live e conversava com vocês, foi um momento que vocês me ajudaram a superar muitos demônios, cara. E no termo no que tange a fobia social, que é um problema que eu ainda revisito, mas hoje eu não tenho a mesma gravidade que eu tinha, por exemplo, em 2019, que eu não saio de casa pra nada. Mas no que tange a fobia social, vocês me ajudaram muito, cara. Vocês me ajudaram muito. Isso que é importante. Isso que é importante pra mim, sabe? Lidar com os demônios, cara. Lidar com os problemas de fato. E às vezes que eu vim aqui e conversava com você, conversar é um ato que é muito difícil pra mim, na realidade, sabe? Normalmente quando eu me colocava em público, quando eu fazia um vídeo, quando eu fazia alguma coisa, era tudo roteirizado. Era tudo... Bom, eu só tinha que ler o roteiro, pra mim é mais tranquilo. Mas quando eu tenho que conversar livremente e reagir às donates que vocês mandavam e trocar ideia e ver o que vocês falavam e falar alguma coisa, sempre foi uma coisa de muito desafio. Só que me ensinou muito. Então, estar aqui com vocês, trocando, não é a live, é estar com vocês, sabe? Se não fosse a live, seria outra coisa. É estar com vocês. Eu preciso estar com vocês, cara. Eu preciso. Isso é uma coisa que eu entendi. Eu preciso, cara. Se eu fico longe de vocês, eu começo a padecer. Eu começo a ficar mal. Eu começo a ficar mal. Porque, cara, vocês... E tanto no que aconteceu nesse mês, cara, o apoio que vocês tiveram por mim, a ajuda que vocês tiveram e a forma que vocês... E vocês sempre tiveram esse apoio, cara. Sempre tiveram essa ajuda. Mesmo quando não era tudo isso. Aconteceu muita coisa, beleza? Mas vocês apoiaram desde antes, vocês apoiavam desde antes, vocês sempre estiveram comigo. E vocês podem ter certeza, cara, todos vocês que estão aqui, isso pode ter certeza, é recíproco, cara. É recíproco, cara. Eu mato e morro por vocês da mesma forma que vocês estão por mim. E eu vou abrir uma coisa pra vocês, eu oro todo dia por vocês, cara. Todo dia por vocês que estão assistindo, eu peço a Deus, Deus abençoe quem está comigo, quem está por mim. E faça deles fortes, destemidos, faça deles tranquilos, que eles tenham vida longa e saúde. Todos os dias eu peço a Deus por vocês, porque de verdade, vocês são tudo pra mim. Vocês que estão comigo, eu sei que isso é um pouco difícil de falar pra mim, porque abre sentimentos e tudo mais, mas vocês são tudo pra mim, porque desde o começo, cara, desde quando eu tinha cabelo curtinho, desde quando eu tava começando no YouTube, era vocês, cara. Era vocês que me ajudavam, que me apoiavam quando eu caía, quando eu tinha algumas recaídas. E vocês sabem que eu não sou um cara que sou super 100% da cabeça. Tem vezes que eu tenho umas crises e tudo mais. E vocês estavam por mim mesmo assim. Cara, já teve momentos que eu fiquei 8 meses sem postar no YouTube, sem fazer nada. Sem fazer nada. Quando eu tinha cabelo curtinho, acho que era em 2021. 2021, se não me engano. 2022, 2021. Eu fiquei 8 meses, cara. Por causa do quê? Porque eu não falei pra ninguém isso na minha vida, cara. Mas por que eu fiquei 8 meses sem postar? Porque eu tenho depressão, cara. E foi um tempo que eu fiquei com uma crise existencial fodida, sem ver teto, sem ver fim, sem ver propósito. E eu fiquei
eu saí completamente de tudo que eu fazia, tudo que eu gostava de fazer. Eu fiquei 8 meses sem postar qualquer coisa na internet. E pra minha surpresa, cara, eu falei assim, bom, eu quero voltar. E pra minha surpresa, quando eu postei o meu vídeo de volta, que foi aquele vídeo do eu expus o Resende Evil, se você quiser voltar, se você for ver aquele vídeo, se você for assistir aquele vídeo agora, eu tava super magro. Eu tava muito magro, eu tava esquelético. Quando eu postei esse vídeo teve milhares de visualizações e teve milhares de comentários positivos. E daí naquele momento eu entendi, cara, essas pessoas na realidade é tudo que eu tenho, velho. É tudo que eu tenho, velho. Então, meu mais profundo obrigado, porque vocês fizeram de uma pessoa que poderia ser só um caso perdido, uma pessoa que pode falar das coisas que são casos perdidos, né? Obrigado, de verdade, por estarem comigo desde sempre. Obrigado, de verdade. Bom, hoje eu... Bate palma aí em casa, rapaziada. Bom, hoje eu... A minha depressão, ela não me assola tanto mais. Hoje eu consegui vencer muitos dos meus demônios por um propósito maior. E essa é uma das outras reflexões que eu tive nesse meu momento off, né? Uma outra reflexão que eu tive que eu quero compartilhar com vocês. O que fecha a conta? Eu achava, na minha inocência, na minha cabeça de criança, que seria o dinheiro. Eu achava que quando eu conseguisse muito dinheiro, eu iria ser feliz. Bom, eu percebi que quando você consegue um dinheiro ali que você não passa mais sobrevivência, você já está confortável, ele não tem muito sentido. Você continua comendo nos mesmos restaurantes, você continua indo nos mesmos lugares. E daí eu falei assim, talvez seja fama, talvez ser conhecido. Eu percebi que a fama, ela só traz problemas na realidade. Você só pesa na sua mente, você só atrai pessoas interesseiras, só atrai pessoas que não te amam, mas fingem que te amam para ter algo que você tem. E eu comecei a ter uma crise existencial. Isso aconteceu comigo. O que fecha a conta da felicidade? Quando que eu vou ser feliz? Daí chegou um momento que eu estava no meu carro, estava passeando, fui no shopping, e um morador de rua me pediu dinheiro. Eu tinha algumas notas, tinha umas notinhas. Eu normalmente, quando um morador de rua pedir dinheiro, dava uns 5, 10 reais ali para ajudar o cara, para fazer o corre dele, né? Mas eu tinha uma nota de 50. Então eu falei, por que não? Eu dei uma nota de 50 para esse morador de rua. Ele começou a chorar. E ele falou assim, você não tem noção do quanto que isso vai me ajudar. E ali, eu senti uma felicidade verdadeira e profunda. Eu agradeci ele pelo que ele fez eu sentir. Eu disse, Deus abençoe, e segui. Bom, eu não sei o que ele fez com aquele dinheiro. O que eu estou falando, obviamente, não vale se você está em estado de sobrevivência. Quando você está em estado de sobrevivência, o dinheiro é a única coisa que importa. Mas quando você tem certo conforto, e aqui eu quero falar sobre influenciadores e sobre personalidades famosas. O que fecha a conta dessa galera? Por que eles continuam, mesmo tendo tudo, continuam, por exemplo, anunciando golpes, anunciando cassino, anunciando rifa, sorteio que não presta, que vai fazer você se afundar? Porque eles acham que a conta da felicidade está no dinheiro. Para mim foi diferente. Eu percebi que a felicidade não está no dinheiro, e nem na fama, nem qualquer outra coisa. A felicidade, ela está no bem que você faz pro próximo. E eu falo isso de forma muito verdadeira, porque eu senti na pele. Quando eu faço bem pro próximo, eu me sinto muito mais feliz do que quando eu recebo um aumento. Eu comecei a praticar isso, e eu que sou
uma pessoa que já tem um histórico de depressão, e eu sei que isso é forte, mas eu tenho um histórico de suicida. Eu comecei a fazer disso o meu motivo de vida. Tá, eu vou continuar vivo. Eu não me matei. Então eu tenho que buscar um propósito. O meu propósito se tornou fazer o bem pro próximo. E eu sei que isso é muito incrível de acreditar. É muito diferente de acreditar, muito incrível. É uma coisa que você fala assim, não é possível, cara, não é possível que existe ser humano assim, que na verdade é muito mais comum do que você imagina. Mas você pode pensar, você entra nas redes sociais, você fala, nossa, não, o Felca tem um propósito que é muito abstrato, que é muito diferente. Não, cara. O meu propósito é realmente tentar fazer o bem pro próximo. É só isso. Porque sem isso, cara, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Porque eu vim da merda também, cara. Eu vim da merda. Eu já sofri pra caralho. Então se eu posso ajudar uma pessoa que já sofreu o que eu passei, uma pessoa que passa pelo que eu passei, a conta fecha pra caralho, cara. A conta fecha profundamente, cara. Eu percebi que o dinheiro não alimenta. Eu posso falar a verdade? Pensa no influenciador que é rico pra caramba, você já tem ele na sua mente. Quando ele faz uma festa maravilhosa, cheio de influenciadores, cheio de personalidades, nossa, que festa incrível, com muito dinheiro, ele chega na casa dele, ainda tá naquele ápice, naquela adrenalina da festa, ainda tá talvez alcoolizado, drogado, ele deita a cabeça no travesseiro, ele ainda tá feliz. Talvez ele dormiu com uma pessoa, ele teve uma noite de sexo, que maravilha. Quando ele acordar no dia seguinte, a pessoa terá ido embora, natural. A festa vai ter acabado. As pessoas foram todas embora. O efeito das drogas, do álcool passou. E o que ele sente é um profundo vazio. É o vazio mais profundo que você pode imaginar. É um vazio completo. Uma falta de porquê. Uma falta de existência. Ele não se sente sequer vivo. E é aí que você entende, quando você olha para uma história assim e vê o quão deprimente é uma história assim, o quão pobre ele é. Por mais que seja rico, por mais que ostente, seja muito famoso, o quão pobre ele é. Não tá aí. Não tá no dinheiro nem na fama. Tem uma frase acho que é do Schopenhauer, que diz: tantos são dignos de pena, mas tão poucos são dignos de inveja. E nesse caminho de influenciador, nesse caminho de fama e tudo mais, e de pessoas conhecidas, as portas se abrem, né? Eu conheço muitas pessoas, pessoal. Eu conheço muitas pessoas. Eu conheço muita gente famosa, já conversei com muita gente famosa, eu conheço muita celebridade. E eu entendo que é muito perigoso você subir a sua cabeça quando você está nesse lugar. É muito perigoso você subir a sua cabeça. Porque a grande verdade é que somos todos seres humanos, cara. Todos seres humanos. Que estamos aprendendo, errando, falhando. Eu erro pra caramba, cara. Eu peco do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir. Eu sou muito pecador. E reconhecer isso é difícil, dói. Mas é a verdade. Então foi por isso que quando eu lancei o vídeo da adulteração e teve toda essa comoção, eu tirei esse tempo para refletir, para pensar bastante, porque existem pessoas que lidam com momentos assim de outras formas. Eu lido refletindo. Mas uma coisa ficou, cara. Eu senti saudade pra caramba de vocês e é por isso que eu tô aqui. As lives vão voltar. Ocasionalmente eu vou abrir live só pra conversar com vocês, só pra trocar uma ideia, pra ver umas edits, pra conversar. Projetos futuros. Eu espero que faça sentido do que eu falei daqui pra trás, viu? Espero que faça sentido. Projetos futuros. O Sofá do Felca vai voltar. E ele vai voltar enérgico, parceiro. Ele vai voltar trembolizado. O Sofá do Felca vai voltar raivoso. Eu vou começar, vai trazer, eu vou nem falar, eu não posso nem falar muito, mas o Sofá do Felca vai voltar completamente raivoso, tá?
Não vou abandonar vocês. Muita gente fala, agora vai abandonar. Não vou abandonar, vou estar aqui vou estar aqui sempre com vocês, porque sem vocês eu não sou porra nenhuma. Essa que é a grande verdade. Eu preciso de vocês, vocês estão comigo, vocês valem mais que qualquer outra coisa. Essa que é a grande verdade. Amo vocês pra caralho, foda-se. Quem tava com saudade da Thalia e da vulgo Adriana, fala um oi pro pessoal aí. Fala oi pro pessoal aí. Fala oi pro pessoal, manda um alô aí, pessoal. Oi, pessoal. Aí, bom, nada mudou, rapaziada. Nada mudou. A gente tá junto aí o tempo todo, cara. O Vand tá ligando também, o Extractus Vand. Nada mudou, cara. Alô? Alô? Cara, eu odeio que ele não fala, cara. Eu ligo e ele não fala o que ele tem pra falar, cara. Ai, que desgraça, cara. Demora 20 segundos pra falar. Oi. Oi, Celca. Oi. A gente tem que postar um vídeo lá. Que vídeo tem que postar? Lá no YouTube, no Celca. A adultização. O que você tá falando, irmão? O Void saiu da tumba. Há 2 meses ele tava que você tá falando? na tumba, velho. A gente tem que postar um vídeo adultização lá, lembra? Já postamos já, cara. Já postamos já. Já? Já. Já aconteceu já. Ele tá 2 meses dormindo. Quando? Você tava dormindo, velho? Postaram mesmo. Tá bom, cara. Cara, ele me ligou umas 70 vezes pra falar isso. Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês, pessoal. Quando eu postei o vídeo da adultação, já linkando no que o Vand falou, Start this Vand. Quando eu postei o vídeo da adultação, muita gente veio falar comigo, cara. Isso, de certa forma, energeticamente, espiritualmente falando, não sei do que você acredita, foi muito delicado de lidar. Porque muitas pessoas vieram falar comigo relatando abusos que passaram, coisas que viveram, e elas viram em mim uma pessoa que luta pelo assunto, conhece o assunto e decidiu falar, basicamente, né? E elas veem em mim uma palavra de conforto. E muitas delas falam assim, cara, é a primeira vez que eu tô falando na minha vida que eu fui abusado na infância. Isso pra mim é muito forte, cara. Eu estar nesse lugar, de verdade. A única coisa que eu penso, eu consolo a pessoa, eu ajudo a pessoa, muitas vezes, eu já conversei com pessoas assim, nossa, aconteceu muita coisa. Pessoal, esse mês aconteceu muita coisa, cara. Muita coisa, cara. Eu consolo a pessoa, eu falo com a pessoa, e quando eu saio, a única coisa que eu penso, cara, a glória é de Deus, cara. A glória é de Deus. E vou morrer falando. A glória não é minha. Se eu posso estar aqui consolando pessoas que foram abusadas, é porque Deus quis, cara. Deus permitiu. A glória é de Deus. E ela faz tantas... Eu poder estar nesse lugar de consolar uma pessoa abusada, que sofreu abuso na infância, faz fechar tantas contas na minha vida, sabe? Faz fechar uma conta desde a infância, de muitas coisas que aconteceram comigo, sobre o bullying, e sobre coisas que eu nunca falei pra vocês e nunca falei em nenhum lugar. Faz fechar tantas contas de, cara, puxa, eu fiz sentido da minha vida, que bom. Que importante, que especial. Muito obrigado, Deus. Sabe? Eu tô num momento de muita gratidão, cara. Muita gratidão. Bom, só isso que eu queria falar. Agora eu quero conversar um pouco com vocês sobre coisas que eu refleti essa semana e que eu acho importante serem faladas, viu? A primeira coisa que eu entendi é o seguinte. E se eu te disser pra você quero que você entenda isso. E se eu disser pra você
que ao contrário de tudo que você pensa, o medo é uma bússola. O medo, na realidade, aponta para as coisas que você tem que fazer. Isso é estranho pensar, né? Como que pode ser? Cara, o medo me causa um sentimento ruim, me causa um sentimento de dor, um sentimento de fuga, eu tenho vontade de fugir das coisas que eu tenho medo. Mas, na realidade, o medo que você sente por algo é justamente o seu espírito, a sua alma falando que é aquilo que você tem que se desenvolver. Você tem que se desenvolver daquele lado, desse lado do medo. Você já parou para pensar que você não tem medo, por exemplo, de ficar o dia inteiro no celular, perdendo tempo? O dia inteiro, sei lá, em sexo, em fornicação, você não tem medo disso. Você não tem medo de errar. Mas você tem muito medo, por exemplo, de criar uma ONG? Se isso ressoa com a sua alma. Você já percebeu que quando você tem uma coisa muito importante para falar com a sua mãe, ou falar com a sua esposa, por exemplo, sentar e falar para sua esposa, para o seu marido, quero conversar com você, eu quero dizer o quanto eu te amo. Você percebeu que isso te causa muito medo? O medo aponta para o que você tem que fazer. Quando você entende isso, você percebe que na realidade o medo pode ser usado como uma bússola. É pelo que eu tenho medo que eu tenho que ir atrás. Faça isso. Use o medo como um norte. Se você tem medo de algo, é aquilo que você tem que fazer. Essa é a primeira coisa que eu refleti nesse tempo que eu fiquei pensando muito sobre tudo que aconteceu, fiquei refletindo. Eu entendi que, cara, existem coisas que nos causam medo, nos causam aversão. Cara, eu sinto complicado falar desse assunto, mas tem que ser falado, como que eu faço? Esse é o lugar certo. É aquele lugar que você tem que ir. Faz sentido para vocês? Isso ressoa com o que vocês pensam? É a primeira coisa que eu refleti. São reflexões avulsas que eu fiz que eu quero passar para vocês, né? A primeira coisa, a segunda coisa que eu pensei foi o seguinte: alguém nesse exato momento no hospital ora todos os dias para estar no seu lugar. Ora todos os dias. Ele pensa todos os dias o quanto queria estar no seu lugar. Com saúde, com todos os membros no corpo, com condições mentais. E você ainda tem preguiça? Você ainda tem medo? Você ainda é covarde? Você ainda não faz o que tem que ser feito? Quando uma pessoa no hospital, sem saúde, sem condições, pede todos os dias a Deus o quanto ele queria estar no seu lugar, com condições de fazer. Se você não faz por você, faz pelas pessoas que dariam tudo para estar no seu lugar. Não tenha medo, não tenha preguiça, não fique perdendo tempo. Faça o que ressoa com a sua alma. Faça o que você tem vontade de fazer. Porque existe alguém, nesse exato momento, enquanto você faz essa reflexão, enquanto você assiste isso, que daria tudo para estar no seu lugar. E fazer o que você pode fazer. Essa foi uma reflexão que eu pensei e que para mim fez muito sentido quando eu falei assim, cara, nossa, tem muita coisa acontecendo, e as pessoas estão me chamando para vários programas e tal, e nossa, agora a TV está me chamando para fazer e tal, e às vezes vem um impulso de ser acovardada. Será que eu tenho que me dar um passo para trás, eu tenho que ficar na minha? Na realidade, sou um cara que sou diagnosticado com fobia social, eu tenho medo de tudo, cara, eu tenho medo. Você vê eu lá num programa muito legal na TV, e nossa, você vê, nossa, o Fel que tá fazendo uma coisa muito legal. Você acha que eu tô super corajoso? Não, eu tô morrendo de medo, cara. Eu tô suando frio. Mas eu vou, cara. E uma coisa que me segurou aí, e o que importa é que eu vou, não o que eu sinto. O que me segurou aí é pensar que existem pessoas no hospital, em leito de hospital, às vezes tetraplégicas, que não tem condição mental, às vezes não tem saúde,
essas pessoas dariam tudo para ter a condição que eu tenho. Se eu não faço por mim, eu pelo menos faço por elas. Isso é uma coisa que eu queria que você entendesse, que foi importante para mim nesse tempo que eu fiquei fora. Tá. Outra coisa que eu queria conversar com você deixa eu perguntar uma coisa para você. Quais dos medos passados que você tinha que você lembra hoje? Você percebe que os medos que você tinha no passado, nossa, eu tenho pavor de fazer aquilo, há 5 anos atrás? Você percebe que você não tem nem sequer memória deles? O medo não é tão importante assim. O medo é super transponível, transpassável. Você consegue enfrentar o seu medo. Ele não é um sinal tão importante assim. Os medos que você tem hoje, daqui 5 anos talvez você nem lembre deles. Mas o que você fez, quando você enfrenta esse medo, isso sim, isso fica. Isso ressoa na eternidade. Isso ressoa para sempre. Para as pessoas que você tocou, para as pessoas que você ajudou, para a mudança que você causou. O medo não tem tanta importância assim. Quais medos de 5 anos atrás que você lembra hoje? Eu diria, se eu fosse fazer um palpite, uma suposição, que nenhum. Ou 1 ou 2. Daqui 5 anos será a mesma coisa. Então não dê tanta importância para o medo. Enfrente e faça o que tem que ser feito, independente do que você sente. Essa é a próxima coisa que eu refleti, que eu queria passar para você. Faz sentido, pessoal? São reflexões que eu fiz ao longo desse mês, né? Eu acho que se você E eu queria passar para o pessoal. Se você lembra dos medos que você tinha há 5 anos, é porque você não usou eles como bússola ainda, né? Pois é. Ó, a Thalia falou aqui, se você lembra dos medos que você tinha 5 anos atrás, é porque você ainda não usou eles como bússola. Exatamente, né? Eu e a Thalia, a gente conversa muito, né? A gente tem vários diálogos existenciais o tempo todo. Bastante filosóficos até. Ela é muito inteligente e a gente consegue conversar de coisas muito profundas, né? Uma outra coisa que eu queria conversar com você é o seguinte. Existiram algumas pessoas que vieram falar comigo nesse tempo e eu percebi uma coisa que eu já tinha percebido antes, mas eu percebi com mais força agora. Antes de tirar qualquer pessoa do buraco, se pergunte por que ela está lá. Às vezes, quando você tenta tirar alguém do buraco, você tenta fazer tudo por aquela pessoa. Eu sei que é meio estranho falar isso, mas você tenta fazer tudo por aquela pessoa, você tenta ajudar ao máximo. Sabe o que vai acontecer? Você não vai tirar ela do buraco. Você vai acabar no buraco junto com ela. Talvez a gravidade seja mais forte do que o empuxo de puxar a pessoa, não sei. Mas é assim que funciona a vida. Às vezes você tenta tirar a pessoa do buraco, você tenta fazer tudo, você tenta ajudar, você tenta conversar, você tenta tudo que você tem. E não é suficiente. Ela te puxa e você termina junto com ela no buraco. Sabe o que isso ensina pra gente? É bom ajudar, é bom fazer o bem, mas selecione. Nem todo mundo é digno de receber os seus favores. Existem pessoas que estão no buraco não por injustiça, mas porque ela cavou a própria cova, porque ela cavou a própria destruição, porque ela busca a destruição por algum motivo que seja, não sei, algum interesse que ela tem, não sei, ou por ser uma pessoa mesquinha, não sei. Cada pessoa é um caso, mas reflita. Às vezes esse é o seu problema. Estou falando com você. Antes de tirar uma pessoa do buraco, se pergunte por que ela está lá. Isso é muito importante.